Fala pessoal, tranquilo, beleza? Essa é uma continuação desse vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu vou deixar o card aí em cima para quem quiser ver a primeira parte, onde eu trago a história aí da classe GSX-F, desde que surgiu no Japão, passando pelos modelos exportados para a Europa e os Estados Unidos, e a versão que a gente recebeu aqui no Brasil. Nessa segunda parte eu vou falar especificamente do modelo 750, que chegou aqui em 1994, né, conhecida pela gente como a Mickey, e a versão dela que foi remodelada em 1998, que conhecemos como a Mônica, apesar de ser essencialmente a mesma moto desde 1989. Bom, no Brasil tem pouca informação sobre essa moto, né? E muita confusão, especialmente quando se trata de potência. Até mesmo a revista especializada de motociclismo, elas indicam que a Mônica tem uma potência aí de 86 HP. É o mesmo número que eu encontrei no manual da minha moto, né? Porém, eu não encontrei em lugar nenhum, né, em sites estrangeiros sobre motos, apontando essa potência. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição os links que eu utilizei para fazer essa pesquisa, né? Então, de 1976 até 1990, as importações de veículos aqui no Brasil elas estavam proibidas, né? E até a reabertura dessas importações, né, a famosa Honda CBX 750F, que a gente aí conhece como Sete Galo, era a moto 4 cilindros mais avançada e potente que tinha nas ruas, né? A J Toledo, que é a representante exclusiva da Suzuki aqui no Brasil, ela só iniciou as suas atividades em 1993. Em 1994, a J Toledo montou as primeiras GSX-F 750. O porquê dessa cilindrada 750, né? Porque ela visava preencher o lugar da Sete Galo, que já estava no final da vida, né? Ela deixou de ser produzida em 1995, foi o último ano, vendeu muito pouco, era aquele modelo Indy, e por conta de ser uma moto defasada, né? Uma moto que estava há muito tempo no mercado, já não fazia mais tanto sucesso como antes. Já fazia quase uma década que ela era vendida e as ruas estavam cheias de motos bem mais imponentes do que a Sete Galo, né? Bem mais tecnológicas, mais potentes. Enfim, essa foi a ideia da J Toledo, né? Utilizar essa fama da 750 da Honda e colocar uma 750 também no mercado. Então a Mickey ela se tornou praticamente a única Sport Touring com essa cilindrada, né? Porque as outras motos que estavam na rua ou era super esportiva ou era modelo de maior cilindrada. Então, de certa forma, ela ocupou o lugar da Sete Galo, utilizando aí a mesma receita de um motor 3/4 de litro, que é uma cilindrada muito respeitada na Europa e nos Estados Unidos, né? E muito famosa aqui no Brasil desde a década de 70, quando chegaram as primeiras CBX 750 4, que é o modelo anterior à Sete Galo. Então esse motor 750 da Suzuki é o mesmo projeto que foi concebido lá em 1985, né, para a super esportiva a GSX 750R. É um motor de 106 cavalos brutos, ou seja, é uma medida do virabrequim, e com 86 cavalos líquidos, que é a medida na roda. De 1989 até 1997, esse modelo ele foi vendido, inclusive no Japão, com o código G78A. Teve variações de potências para atender legislações e normas de poluição de alguns países, né? Como no próprio Japão, onde a potência dela foi reduzida para 77 cavalos,
e na Alemanha foi reduzida para 100 cavalos. Nos restantes aí dos outros países ficou com 106 mesmo, inclusive no Brasil, né? Em 1998 teve um facelift, então basicamente são grandes alterações estéticas, né, e pequenas mudanças mecânicas. No Japão, essa nova versão, que no caso é a Mônica, ela não foi disponibilizada devido às baixas vendas, né, que sempre essa moto teve lá. Ela nunca vendeu muito bem no Japão. Então ela foi fabricada somente para exportação, porque na Europa e nos Estados Unidos foi um sucesso, ela vendeu demais. Essa segunda versão, ela recebe o código AK11, então esse é o código da Mônica, e ela foi produzida de 1998 até 2006, sendo que aqui no Brasil ela ficou disponibilizada até 2009 por conta da J Toledo ter estoque de peças para montagem. Então ela utiliza a mesma mecânica da Mickey, né? Porém com alterações ali no curso e diâmetro dos pistões para reduzir um pouco a potência dos 106 para os 92 cavalos. Assim ela atende às normas de emissões dos países para onde ela ia ser exportada lá, né? No início dos anos 2000. Em nenhuma fonte que eu pesquisei, as potências da Mickey e da Mônica são iguais, né? E também não tem registro nenhum de que a Mônica tem 86 cavalos. As especificações da Mônica são 92 cavalos de potência no virabrequim e aproximadamente 78 cavalos de roda, conforme um único vídeo que eu encontrei no YouTube, que é esse que aparece ali. Os pesos secos dela são relativamente próximos, né? São 209 kg para a Mickey e 211 kg para a Mônica. A relação de câmbio e a redução final, que é ali de peão, coroa, é idêntico, é tudo igual. Então, 2 pontos de dúvida que eu não consegui eliminar, né? Primeiro, são os carburadores. Lá no exterior, a Mickey utiliza o mesmo carburador de competição da GSX 750R de 1985. São os carburadores Mikuni 36mm Slingshots. E a Mônica, ela utiliza carburador Mikuni 36mm também, só que é um carburador mais manso, não é o Slingshot. Então eu não consegui identificar se a Mickey 1994, que é a primeira montada aqui no Brasil, se ela também utilizava esses carburadores Slingshots, né? A segunda dúvida que eu não consegui encontrar nenhum tipo de registro oficial, né? Então a gente fica meio que supondo, é a questão de como a J Toledo passou a declarar a potência dessas motos. Pelo que eu entendi, até 1997 era declarada a potência bruta, né? Ou seja, a potência medida no virabrequim. É por isso que a Mickey tem 106 cavalos. Após 1998, é declarado somente a potência líquida, ou seja, a potência medida na roda. E a única explicação lógica que eu encontrei seria da J Toledo ter utilizado a potência líquida da Mickey, que é os 86 cavalos na roda, e jogado isso para a Mônica também, né? Então, mesmo com essas pequenas dúvidas, eu posso afirmar que a Mickey, pelos registros oficiais, é mais potente, né? Inclusive ela marca 280 no painel e a Mônica é mais mansa e marca 260, que também não é nenhum número pequeno, né? Eu fui proprietário dos dois modelos, né? Porém a Mickey eu tive há mais de uma década e realmente eu não tenho condições de comparar com a minha moto atual, né? Que é uma Mônica 2009, pois a memória aí já não ajuda mais, passou muito tempo, eu acabei perdendo a referência da Mickey. Porém, é inegável, né, que ambas as motos elas são muito potentes, elas são confortáveis, elas são muito confiáveis mecanicamente, né? E, na minha opinião, com o melhor custo-benefício entre as 4 cilindros usadas hoje. É uma senhora que nasceu aí na década de 80, com coração
derivado das pistas de competição que faz sucesso até hoje, né? Quase 40 anos depois. Com a mecânica simples, um ronco lindo dos 4 cilindros em linha aí que faz muita gente virar o pescoço e acompanhar ela passando, né? Então, senhores, esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço aí e até a próxima. Valeu!